Olá, seja bem-vindo ao podcast Parque Fiuza, uma série de conversas para apresentar as novidades e características do empreendimento imobiliário Parque Fiuza, localizado em Ribeirão Preto, na valorizada zona sul da cidade. O projeto, ainda em lançamento, prevê um total de 14 torres e cerca de 385 mil metros quadrados de área construída, onde devem viver até 4.500 moradores. E para falar um pouco mais sobre esse empreendimento que deve mudar a paisagem urbana de Ribeirão Preto e também o jeito de se viver, eu converso aqui com o arquiteto Fernando Vidal. Ele é sócio-diretor da Perkins Will São Paulo, o escritório responsável pelo Master Plan do Parque Fiuza. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Um prazer aqui bater um papo sobre esse projeto com você. Eu te agradeço por ter aceitado o convite aqui para conversar com a gente. E vamos começar então falando um pouco do Fernando Vidal, arquiteto. Eu sei que você se formou em 1997 no Centro Universitário Belas Artes, quando você já atuava num escritório de arquitetura, do qual você se tornou, inclusive, sócio depois em 2002. Eu queria te perguntar, né, por que você escolheu ser arquiteto e o que mais te fascina nessa profissão? Eu tinha muita dúvida entre arquitetura e publicidade, as duas áreas muito focadas na questão da criação, no resultado que isso pode dar na relação humana. Acabei tendo a oportunidade de trabalhar uma semana num escritório de publicidade, depois no escritório de arquitetura. É interessante que os publicitários convenceram a fazer arquitetura, porque de alguma forma eu poderia migrar da arquitetura para a publicidade e não da publicidade para a arquitetura. Enfim, acabei entrando na faculdade, Belas Artes, tive a oportunidade de começar a trabalhar no primeiro ano com o meu antigo sócio, que é o Luiz Fernando Rocco. Então foi bastante rico essa relação entre a teoria e a prática. E a arquitetura te proporciona essa tangibilização da ideia, né? Então, o que você de alguma forma cria, você constrói e o próprio ser humano acaba usufruindo desses espaços. Então, essa riqueza de você ter essa relação de criar, tangibilizar, construir e usufruir e perpetuar, né? É bastante interessante. Foi uma das coisas que me motivou a desenvolver a faculdade de arquitetura versus a publicidade. Enfim, então foi um pouco isso o início da carreira. E o que te mais atrai te fascina nessa profissão da arquitetura? Eu acho que ela consegue trazer desde um projeto parecido com esse que a gente desenvolveu, com um projeto de master plan. Então você começa a olhar uma escala mais de uma cidade, de uma comunidade, e você consegue de alguma forma também desenvolver outras características de projeto em outras escalas. Então você consegue do master plan um desenho de uma cadeira de um móvel, por exemplo. Então essa pluralidade das possibilidades de arquitetura, seja ela de escala, seja ela de setores também. Então a gente atua desde o setor de master plan, da própria edificação, depois da parte de hotelaria, na parte de saúde, enfim, escritórios corporativos, residências. Então essa pluralidade de você desenvolver vários tipos de projeto em escalas diferentes e tipologias diferentes é muito dinâmico e é muito interessante que a arquitetura te proporciona, e sempre tendo essa relação do espaço com a relação humana. Então, enfim, independente se é um espaço público ou privado, você sempre consegue, através da arquitetura, ter um benefício aí da relação humana no uso do próprio espaço. Entendi. Você tem uma experiência no desenvolvimento de projetos de interiores corporativos, né? Conta para a gente um pouco dessa sua trajetória e como ela te ajudou hoje a liderar um grande escritório de arquitetura. Enfim, eu acabei ficando sócio trabalhando no primeiro ano de faculdade com o Luiz Fernando Rocco. Depois eu tive a oportunidade de ficar sócio dele em 2001. E a gente veio desenvolvendo várias tipologias de setores da arquitetura, como eu estava dizendo. Então, a gente tem um histórico muito grande de projetos residenciais, depois a gente começou projetos de edifícios e se iniciou também os projetos corporativos, que são projetos de grandes empresas, seja banco, seja
empresas de advocacia, entre outros. E naquele momento não tinha ninguém para, de alguma forma, desenvolver essa área dentro do nosso estúdio. Eu acabei entrando um pouco mais a fundo e desenvolvendo um pouco mais essa área, onde hoje eu também consigo trabalhar nessa área corporativa, em outras áreas, seja área de educação, residencial, até na própria área de edificação, mas com foco maior nessa área corporativa. Muito bem. Bom, em 2012, a Perkins Will, foi criada em 1935 em Chicago e tem mais de 30 unidades aí espalhadas pelo mundo, chegou ao Brasil, né? E você foi aí acho que um protagonista aí nessa história, né? Você conta pra gente como é que foi essa chegada da Perkins Will e você se transformando aí em sócio-diretor do escritório aqui em São Paulo. Enfim, o Brasil estava num momento bastante interessante, teria aí a Copa do Mundo, Olimpíadas e vice-versa. Isso requeria aí muitos projetos, né, ou estádios, ou isso foi uma motivação? Eu acho que tem esses eventos pontuais, também tinha que ter a questão econômica, não sei se vocês lembram, tinha até uma capa com Cristo meio decolando, né? Então a gente estava vivendo um momento bastante interessante como um país emergente, e a gente começou a ter reuniões e conversas com vários escritórios internacionais querendo de alguma forma vir para o Brasil, seja dos projetos específicos como estádios, como outros relacionados às Olimpíadas e Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo também desenvolver outros tipos de projeto. A gente acabou tendo a oportunidade de conhecer a Perkins Will, eu não tinha nenhuma relação anterior com a Perkins Will. Eles acabaram conversando com 25 escritórios de arquitetura aqui no Brasil e a gente acabou tendo uma sinergia bastante interessante, porque o conceito da Perkins não era simplesmente desenvolver um projeto ou outro projeto, era dar continuidade a uma história local, que é um pouco da filosofia da Perkins Will. Ela só cresce fazendo fusões e aquisições. Então ela dá continuidade, ela não abre um escritório num país ou num lugar que de alguma forma seja interessante, ela dá continuidade a uma história local e perpetua. Então a gente tem mais de 90 anos globalmente e a gente tem mais de 40 anos localmente. E aí a gente entendeu um modelo bastante interessante, onde você acaba estando num grupo muito maior, tendo mais expertise, discutindo tendências do que acontece no mundo como um todo, troca de cultura, é bastante rico. E a gente acabou montando um modelo que em 2012 a gente acabou fazendo uma fusão com a aquisição com a Perkins Will e se transformando um dos estúdios, dos 32 estúdios hoje que tem no mundo. E a Perkins Will tem mais de 30 estúdios então espalhados pelo mundo e mais de 2.500 colaboradores, acho que a maioria arquitetos, né? E no Brasil são mais ou menos 90. Qual que é especificamente assim, as principais áreas de atuação aqui de vocês no Brasil? É somente Brasil ou também América do Sul? A gente tem um modelo de trabalho bastante interessante, que primeiro a gente entende a oportunidade, a necessidade desse projeto e a gente consegue montar o melhor time dentro dessa necessidade. Então hoje a gente consegue ter o time do Brasil, aí 90, 100 pessoas trabalhando em projetos específicos e a gente também consegue trazer outras pessoas para projetos e a gente também consegue das pessoas daqui trabalharem em outros projetos lá fora. Então hoje a gente está com um projeto além de Estado de São Paulo e Brasil como um todo. Hoje Brasil como um todo e América Latina representa 30% a 40% dos nossos projetos, então a gente acaba expandindo o estado de São Paulo. Então a gente tem projeto hoje no México, tem projeto hoje em Miami, tem projeto no Chile. Desenvolvidos aqui no escritório de São Paulo. Liderados pelo escritório de São Paulo, alguns deles desenvolvidos 100% pelo time de São Paulo e alguns deles desenvolvendo entre times. Então a gente acabou de desenvolver a nova sede da XP em Miami, junto com o nosso estúdio de Miami. Qual que é a importância desse intercâmbio aí entre os diversos estúdios, né? Como que isso pode enriquecer aí os projetos? Ele é super rico porque, além de você ter multiculturas, você tem de alguma forma, muitos expertises que vão se somando entre eles. Então a gente acaba, como eu falei, criando o melhor time. E esse time ele pode ser por uma questão de relacionamento, ele pode ser por uma questão de expertise, ele pode ser uma questão de localidade.
Então a gente vai formando e consegue desenvolver um trabalho multidisciplinar. Bom, vamos então agora falar um pouco do Parque Fiuza, né? Depois de conhecer um pouco mais aí da sua experiência e da Apex and Will, vamos falar então um pouco do Parque Fiuza. Como é que foi essa aproximação, né? E o briefing que vocês receberam para desenvolver esse Master Plan? Como você colocou, é um empreendimento bastante grandioso, no sentido de ele vai perpetuar e vai ser desenvolvido ao longo dos 10, 15 anos para ter aí a sua maturidade, mas ele é um projeto que é quase uma cidade. Então vão ter lá 4.000 pessoas morando, se você colocar mais as questões de serviço, vão ter 5.000 pessoas. Então a gente foi convidado pelos empreendedores para analisar um projeto que já estava em desenvolvimento e como é que a gente requalificaria ele, trazendo um pouco de tendências e conceitos que vêm acontecendo no mundo como um todo, dentro da realidade de Ribeirão. Então a gente fez um primeiro momento de um diagnóstico onde estava esse projeto, entendemos um pouco mais como é que estava a expansão da área ali, enfim, do eixo Fiuza, que é uma área que está em plena expansão em Ribeirão Preto. Você tem todo um movimento aí das pessoas anteriormente saindo das casas de rua, indo para os apartamentos, depois dos apartamentos para os condomínios residenciais e agora também a volta dos apartamentos, mas tentando trazer um pouco dessa questão da hospitalidade, da hotelaria, da relação com o exterior, trazendo muito verde, trazendo muito natureza. E é o próprio clima de Ribeirão, que é um clima bastante quente, a gente analisou bastante para trazer uma solução bastante harmônica com essa relação da natureza. Agora, ele a maturação desse projeto. Você falou algo aí em torno de 10 anos. Qual que vai ser a dinâmica, né? As torres vão ser lançadas ao longo do tempo, dependendo das condições de mercado, mas assim, ele vai estar finalizado em quanto tempo na sua expectativa? Eu acho que o mais importante aqui é que a gente está desenvolvendo, a gente desenvolveu esse Master Plan com as diretrizes que se perpetuam ao longo desses anos de maturação do desenvolvimento imobiliário. Então, não é você, de alguma forma, desenvolver terreno a terreno. Tem 14 terrenos que eles têm uma harmonia entre eles e um conjunto e uma diretriz pré-estabelecida. Então, o nosso trabalho veio para criar esse direcionamento que ao longo desses anos da maturação do próprio mercado, a gente entende aí que em 10, 15 anos vai estar completo. Porém, a solução arquitetônica, a solução do Master Plan já se inicia no D0. E tanto a parte também de toda a parte de paisagismo, toda a parte de infraestrutura, calçamento vai ser desenvolvida no D0. Toda a parte de elétrica, está tudo subterrâneo, dados e voz, então ele já sai com uma característica do futuro, mas trazendo as infraestruturas do presente. É um projeto que valoriza a qualidade de vida, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que é o desenvolvimento, né, de um master plan, de um projeto como esse. É uma equipe que envolve quantas pessoas, quanto tempo, né? Conta um pouco como é que, do começo até apresentar essa solução final, como é que a Apex and Will trabalha um projeto dessa envergadura. Enfim, a gente tem momentos de workshops conjuntamente aos próprios desenvolvedores, então a gente monta cenários também. Então, no primeiro momento, a gente faz um diagnóstico, traz possibilidades, monta algumas alternativas e cenários, discute esses cenários e depois desenvolve um desses cenários que a gente entendeu que era o mais promissor. E não é só conceitual, então você tem conceitual, tem toda a questão de logística, tem as questões de aprovações legais, infraestruturas, investimento, então entra tudo nessa discussão, além da questão da plasticidade, do bem-estar, do usuário, enfim, do diferencial. Então são diversos itens que são colocados dentro dessa discussão dos cenários através da tangibilização do projeto de arquitetura. Então a gente faz workshops, discussões, daí entra toda a parte de desenvolvimento e, enfim, aí depois você tem todas as questões das diretrizes da construção. A gente tem aí um time entre 10 a 15 pessoas desenvolvendo as fases do projeto ao longo do tempo.
Interessante. Bom, vamos falar então dos diferenciais que você citou aí. Um deles, por exemplo, é a inteligência urbana, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse conceito e como é que ele vai estar aplicado aí no Parque Fiuza. A ideia desde o início, de fato, são 14 terrenos, mas a ideia foi criar um conceito de um único bairro. Então a gente acaba trazendo aí, quando a gente fala da inteligência, num primeiro momento, é a unidade dos 14 terrenos entre eles, e não simplesmente terreno a terreno, porque vai acontecer ao longo do desenvolvimento da construção, terreno a terreno, mas a solução ela está totalmente integrada, seja ela na relação dos pedestres, seja ela na relação dos veículos. Então a gente acaba reorganizando o próprio trânsito e o próprio fluxo, seja ele na rua e seja o que acontece dentro do terreno. Então a gente acabou organizando as entradas de automóvel. A cada 2 terrenos você tem uma centralidade da entrada de automóvel, onde você já tem as guaritas trazendo aqui uma relação entre elas, entre automóvel e pedestre, e aí no outro terreno acontece igual. Esse é o conceito de mobilidade ativa, é isso ou não? Também, mas você vai ter aí uma relação de segurança, por exemplo, entre todas as guaritas. Então elas não são independentes, elas vão ser já arquitetonicamente, elas estão desenvolvidas no mesmo conceito, e a ideia é trazer aí essa questão da interligação, seja de câmeras, seja de relação entre elas. Vai ter a questão de aplicativos. Estamos trazendo uma solução também na questão do verde, da permeabilidade, na solução como um todo. Então, essa integração e essa inteligência, ela é muito mais no plano urbanístico do que do indivíduo pontual. A gente vai trazer mobiliários urbanos por todo, vai trazer as questões de bebedouro dentro do próprio empreendimento, na área, tudo que eu estou falando na área pública. A parte de iluminação é uma solução única. A parte, enfim, vamos ver essa questão também de ter talvez um aplicativo dentro desse ecossistema. Tem uma área comercial num mini mall que também vai estar interligado dentro do próprio empreendimento, seja por tecnologia. Como eu falei, essa questão da segurança, ela é uma segurança única, não é uma segurança só do terreno, é como se fosse um grande bairro inteligente que estaria interligado entre ele. Bom, a gente não pode hoje falar de qualidade de vida sem conexão com a natureza, né? Fala pra gente um pouco o que vocês pensaram nesse conceito de conexão com a natureza aí para o Parque Fiuza. Esse foi das diretrizes do desenvolvimento do projeto. Então, legalmente, você precisa ter áreas permeáveis e áreas verdes, que elas fazem parte de uma área pública, e a gente acabou somando essa área verde da área pública com a área privada também. Então você não vai saber muito bem aonde é a área pública e a área privada. Onde o terreno hoje, o edifício vai estar dentro de um grande anel verde. Então a gente acabou pegando o recuo de fundo que era necessário, pegando o exemplo de uma quadra, para trazer uma área verde pública, a gente acabou somando com os recuos laterais e a gente traz uma gentileza urbana no recuo frontal, trazendo toda a área de permeabilidade, mas trazendo aí grandes calçadas, então não simplesmente atendendo a legislação de uma dimensão mínima. Então são passeios, não são mais calçadas, que eles vão de alguma forma circundar todo esse anel verde. Quem quiser caminhar pelo Parque Fiuza vai ter um bom circuito para fazer lá uma corrida, uma caminhada, né? Mais de 2 quilômetros. Em torno de 2 quilômetros se você fizer esse circuito de passeio. Então não são calçadas rígidas, lineares, são calçadas mais orgânicas, que o verde vai entrando e vai saindo, e principalmente nessa área frontal, que normalmente você pega no limite do terreno e coloca um muro ou um gradil, a gente acabou recuando este fechamento frontal e trazendo uma dimensão bastante relevante, verde, além de organizar as entradas de automóvel, trazendo aí um conceito de pick-up, drop-off.
em torno de 15 a 20 vagas a cada 2 terrenos, a mais do que tem a vaga na rua. Então hoje isso é uma questão importante hoje para receber visitas, né? A gente vê às vezes muitos problemas das pessoas receberem visitantes e o visitante não ter onde parar o seu carro, né? Eu acho que a gente tem um desafio na questão de mobilidade, a gente ainda é muito dependente do transporte privado. A gente tem aí as possibilidades de transporte, seja táxi, seja Uber, seja outro, mas o transporte público ainda está aquém da necessidade de diversas cidades como ela, Ribeirão Preto. Então, sim, tem um deslocamento das pessoas com o automóvel. Então, quando a gente acabou entendendo essa necessidade, não só dependendo das vagas das ruas e criando vagas para visitante dentro do próprio empreendimento, mas com acesso público e privado. É uma combinação em relação a isso. E organizando também essa acomodação do automóvel entrando dentro da garagem e trazendo essa relação do pick-up e drop-off que a gente chama, seja o táxi, seja o Uber, seja uma van escolar. Então ela acomoda dentro do terreno, aí as pessoas adentram dentro do automóvel, enfim, e saem. E isso não prejudica o trânsito da própria rua. Então a gente acabou também trazendo essa possibilidade, é quase uma rua interna. Então, além da rua pública, a gente acaba trazendo uma rua interna e sempre muito focado no verde e na unidade visual disso tudo. Então, o material da calçada, dessa rua interna, enfim, da entrada da garagem, da entrada do pedestre, é do empreendimento como um todo. Cada terreno vai ter as suas características, de cada edifício ter a sua característica, seja ela de metragem, seja ela de materialidade, mas essa escala humana, esse embasamento que a gente chama horizontal, vai ter uma linguagem única. Mas o empreendimento como um todo, ele vai ser cercado, né? Você estava falando um pouco desse muro, que seria um muro mais amigável, né? Como é que vai ser a segurança? Porque a gente nunca pode esquecer também desse fator hoje, né? As pessoas querem segurança para viver. Como é que vocês planejaram ou discutiram isso aí no Masterplan? A gente, sem dúvida, é um item relevante, um item importante. Os terrenos têm características entre desníveis entre uma rua e outra, então você acaba potencializando essa característica para criar áreas que a gente fala de sobressolo, então não tem só subsolo. Então a área de sobressolo, automaticamente, se você cria o ambiente de garagem, ele já é uma contenção, ele já é um muro de alguma forma, mas onde você tem a linha do pedestre, a gente acabou criando um conceito de um muro mais vazado, diríamos assim, como se fossem brises verticais, que você integra o verde externo com o verde interno e, ao mesmo tempo, acaba tendo uma fluidez dentro da própria ventilação. Então, como é um clima muito quente, Ribeirão, se você simplesmente põe a muralha no prédio como um todo, você fica com um efeito estufa. Esquenta, né? Exatamente. E criando, então, essa possibilidade da brisa entrar dentro do terreno e sair, com esse conceito desses brises verticais, você cria tanto a questão climática, que você acaba tendo a brisa entrando, o verde, a temperatura baixa, então e tem uma relação da biofilia e da natureza que é muito agradável você, de alguma forma, conviver. O projeto também fala um pouco sobre a arte, né? Dentro, ali melhorando também um pouco a questão da qualidade de vida, né? O que vocês querem dizer com essa arte para valorizar aí o Parque Fiuza? A gente já projetou espaços específicos para serem desenvolvidos por artistas, onde os empreendedores têm essa relação de fomentar e valorizar a arte. Então, a gente já está alocando espaços para essas possíveis obras de arte. Então, vão ser doadas pelos empreendedores para o empreendimento obras de arte de artistas bastante relevantes. Então, a gente já contemplou essa plasticidade, essa harmonia que vai ter do empreendimento com a natureza, com a arte, de fato, com a relação da cultura, né? Então, por que não você proporcionar para todos essa possibilidade da relação com a arte?
Muito interessante. E a questão da estética e arquitetura do Parque Fiuza, né? De uma maneira geral, o que você acha importante destacar dentro desse conceito? Eu acho que fomentando mais uma vez essa relação do verde, foi desenvolvida conjuntamente ao paisagista Rodrigo Oliveira. Então a gente trabalhou muito a quatro mãos para trazer essa harmonia estética e funcional e de experiência. Então a arquitetura e o paisagismo, elas de alguma forma é uma solução única. Não é você desenvolver um projeto de arquitetura e depois plantar as árvores ou as plantas. Ele já tem uma integração de solução. E conjuntamente com isso, todos os materiais que vão ser usados também no empreendimento, como o próprio revestimento da calçada, o revestimento dessas fachadas da escala humana, que a gente fala do embasamento, a gente vai trazer elementos naturais, elementos únicos, pedra, tijolo, enfim, trazendo uma horizontalidade também. Então o edifício ele é muito vertical, mas esse embasamento ele vai ter mais uma escala humana, aí os seus 3,5 metros, enfim, entre garagem, guarita, o próprio fechamento frontal, e vai ter essa materialidade única do empreendimento como um todo. Então vai ser muito agradável você passear. Então a ideia é potencializar não simplesmente a qualidade do morador quando ele está dentro do apartamento, mas quando ele está usufruindo da área comum do próprio edifício e também da área comum do bairro. Então, você sai ali com o cachorro, você vai fazer essa caminhada que dá em torno de 2,5 km, você pode sair lá com o carrinho de bebê, enfim, aí vai ter o bebedouro do cachorro. Então, é criar de alguma forma o conceito de uma cidade que você gostaria de morar. Então, ao invés de a gente esperar que essa cidade aconteça, por que não projetar ela e trazer esse benefício para o morador? Você citou um mall comercial, seriam lojas de serviços para atender ali os moradores? O que seria exatamente esse mall comercial? Tem uma área destinada na própria Fiuza, que é a entrada do próprio empreendimento, onde está sendo desenvolvido um mall de serviços que vão ter lá possibilidades, desde uma padaria, desde uma farmácia, enfim, alguns conjuntos também comerciais, que a ideia é participar dentro desse ecossistema, seja nas soluções arquitetônicas, nas soluções de mobilidade e até na própria inteligência. Então, como eu disse, pode ter um aplicativo, pode ter o que for, que todos os moradores, todos esses 4.000, mais esse centro comercial estejam linkados entre eles. Então você pode pedir o pão na sua casa ali, enfim. Então essa é a ideia de criar esse ecossistema e ao mesmo tempo ele está ali na frente da Fiuza fomentando tanto o uso para os próprios moradores, mas também para os moradores do entorno. A Fiuza, que é a avenida simbólica de Ribeirão Preto, né, de grandes projetos imobiliários da Zona Sul. Bom, a gente também tem um outro conceito que vocês destacam aí no projeto, que é o de conectividade e futuro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A fiação vai ser aterrada, né, no Parque Fiuza. Sim, já está sendo construído, enfim, toda a parte de fiação, seja de dados, voz, a parte de elétrica. Então também já é uma qualidade aí, pensando sempre no futuro, na perpetuidade de uma coisa de qualidade. E essa conectividade ela não está só linkada, como eu disse, na questão da tecnologia, ela está de fato na questão do uso. Então a gente está fazendo quase uma mini cidade ali, toda conectada entre elas. Tem uma outra área destinada também dentro do empreendimento, que é uma área pública, mas é um parque que vai ter ali quadras e tudo mais, e uma outra área institucional. Então, essa conectividade ela tem um viés também muito de uma comunidade, que ela esteja conectada dentro desse bairro. Então, é quase um jeito de ser, quase eu gostaria de morar nessa pequena cidade, e toda conectada entre elas, seja na questão de infraestrutura, seja na questão da própria tecnologia, na questão da segurança, que, enfim, infelizmente é um fato real que a gente precisa estar aí desenvolvendo. Então, enfim, estão sendo aí conversado várias possibilidades de interligação
entre esse sistema de segurança. Então as câmeras não são só a câmera do seu terreno, vai ser a câmera do bairro como um todo, do Parque Fiuza, além do próprio terreno. Como eu falei, as guaritas também não são só do seu terreno, elas vão estar interligadas entre elas. Então você acaba criando aí quase como se fosse um condomínio fechado. Fernando, nós estamos aí nos encaminhando para o final dessa nossa rica conversa aí, que dá uma vontade, vai crescer na vontade aí de um dia morar aí no Parque Fiuza. Tem algum aspecto aí que a gente não tenha comentado, que você gostaria de citar aí para a gente finalizar a nossa conversa? Eu acho que a gente tentou desenvolver aqui um master plan dentro das características já pré-estabelecidas, legais, entre outras, mas a gente também criou a possibilidade dessas implantações dessas edificações não serem totalmente lineares. Então a ideia é criar um jogo de volume onde um edifício está mais para frente, o outro edifício está um pouco mais para trás, para criar também uma questão de ventilação, de iluminação e até do visual, que você pega o próprio exemplo da Fiuza, que é uma avenida em pleno desenvolvimento, mas você vê ali todos os prédios com características diferentes, mas todos lineares, né? Então você acaba criando um paredão, seja ele vertical, seja ele horizontal. Então todos têm grandes muros, todos são lineares, não tem um jogo de volumes ali, então a gente também traz uma possibilidade de criar uma harmonia, além desse embasamento desse master plan, da própria verticalidade dos edifícios, eles também terem uma harmonia no todo, e não simplesmente cada um fazer ali pensando no seu terreno. Então, foi conversado muito com os empreendedores para ter uma qualidade para todos, e não só para um ou para outro. Uma outra questão interessante, só para salientar também, é a questão de metragens. Independente das metragens, hoje não a sofisticação e o conforto não é relacionado a quanto mais metro você tem, porque o metro está relacionado a um momento de vida. Às vezes você tem uma família menor que vai morar num apartamento menor porque não faz sentido, ou uma família maior que precisa de mais espaço. E o Parque Fiuza terá torres com diferentes metragens, né? Exatamente. Então a gente também tentou trazer aqui a ideia de qualidade independente de metragem. Então você vai ter sim as metragens diferentes, seja pelo momento de vida, enfim, pela necessidade, mas a qualidade do conjunto como um todo é uma qualidade única do empreendimento. Muito bem, Fernando Vidal, eu agradeço aí essa nossa conversa, essa sua aula sobre urbanismo, sobre arquitetura e as informações que você trouxe aqui para a gente. Legal, obrigado aí pela oportunidade, enfim, espero ter esclarecido um pouco mais dessa ideia, desse projeto bastante importante para a cidade de Ribeirão Preto. Perfeito. E eu agradeço você também que nos assiste e até uma próxima oportunidade aqui no podcast Parque Fiuza.